Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja qual for o horário que você está se juntando a nós, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Então vamos dar prosseguimento, né? Hoje é a página 55, estamos então Customs Around the World, estamos naquela fase da gente fazer análise dos textos que foram dados, né? Dos textos, né? A gente entrou naquela fase, a gente passou por várias fases, né? A penúltima delas eram músicas que a gente fazia tradução. A última delas foi texto, o texto final, a página final de cada uma das 16 unidades, a gente fez a interpretação, a gente ampliou o vocabulário, a gente praticou estruturas gramaticais e eu dei exercícios, eu não, né? O autor do livro propôs alguns exercícios que eu falei, galera, vocês vão fazer o exercício, mandar para mim. Posteriormente, eu vou gravar vídeos corrigindo os exercícios para vocês verem se vocês acertaram e tirar dúvidas, etc. Então, eu estou contextualizando, na verdade, até de forma até desnecessária. Eu creio que todos vocês já sabem o teor dessa nova fase, essa última fase nossa, como está sendo em relação aos exercícios e o que está sendo proposto. Então, sem delongas, vamos já entrar no Customs Around the World, ou seja, costumes ao redor do mundo, que é a proposta de debater costumes, como funciona de acordo com a cultura de cada país, né? Aqui a gente, por exemplo, no Brasil temos a cultura futebolística, temos a cultura da novela, coisa que nos Estados Unidos o soccer, nosso futebol, não é tão popular. As novelas, o soap opera, né, como eles chamam as novelas, também não é tão popular. Lá eles assistem mais séries e filmes. Então, há diferenças culturais, fora questões religiosas, questões de superstições. E é isso que o autor propôs para a gente debater. Vamos lá? Após a gente ver aqui os costumes no texto oficial da Jamaica, da Tailândia, da Coreia e da Finlândia, a gente fez no dia já, tá? Praticamos inclusive a pronúncia. Então, se você perdeu ou você não lembra desse vídeo, volta lá no canal nosso no YouTube para você rever. Então, você pode pausar esse vídeo, fazer os exercícios, depois você volta a assistir o vídeo para você ver se você acertou, ok? Vamos lá, os exercícios. Part A. Read the article, then answer these questions. Number 1. When is National Heroes Day in Jamaica? Quando é o Dia Nacional do Herói na Jamaica? Muito fácil, né? Tá lá na primeira linha. On the third Monday of October. Na terceira segunda-feira de outubro. Number 2. Why do Koreans celebrate Chuseok? Por que os coreanos comemoram o Chuseok? Que é lá uma tradição deles, o Chuseok. Aqui já não é when é quando. Aqui já é why, que é por quê. A resposta está no segundo parágrafo, na quarta linha de cima para baixo. Korean families honor their ancestors by going to their graves to take them rice and fruit and clean the grave sites. Para as famílias coreanas honrar os seus ancestrais, indo até os túmulos, são falecidos, obviamente, para levar arroz e frutas para eles e limpar, cuidar, zelar pela catatumba, pelo túmulo, tá? Então, esse é o objetivo. Number 3. What do Thais do for Loy Krathong? Que é o nome da tradição dos Thais, são os tailandeses. O que eles fazem nesse dia de Loy Krathong, nessa tradição aqui? Vamos lá, é o parágrafo 3, ok? Tá lá, antepenúltima linha. Thai people float katrongs on the river to pay respect to the river goddess. Então, o povo tailandês, eles flutuam, eles fazem barquinho de katrong, que é essa iguaria, é esse tipo de, vamos dizer, artesanato. Eles fazem uns katrongs, que é uma espécie de uns barquinhos feitos com folhas, algo assim, e colocam no rio. É uma forma de cultuar essa deusa aqui, que é a deusa do rio lá, que é a religião local, a crendice que eles têm. Então, eles fazem isso como uma forma de venerar essa deusa. E o número 4, number 4. Why do things go to the cell phone throwing contest?
Porque os finlandeses vão até esse concurso aí de arremesso de celulares. Por que que eles fazem isso? Tá lá no quarto parágrafo, na quarta linha. They wanted to express their frustration in a humorous way. Então, eles queriam o quê? Expressar a frustração deles de uma forma bem humorada, porque o celular não pegava bem naquela região alguns anos atrás, e aí saiu todo mundo na rua jogando o celular fora, pá, e atirando, e aí virou uma tradição, uma cultura popular, para fazer graça, né? Para se divertir um pouquinho. Então, é essa a resposta. Part B. What do these people refer to? Write the correct words. Ao que essas palavras se referem? Aqui a gente está falando de pronomes, então a gente vai praticar um pouquinho pronomes. E você vai escrever as palavras corretas. Né? Por exemplo, fala assim, a Madonna, ela vai vir no Brasil ano que vem. Então, esse ela se refere ao quê? Madonna. Então, é um pronome. O pronome substitui um nome, substitui o nome nem sempre de uma pessoa, de um país, de uma cultura, de uma religião, mas ele sempre vai substituir. Ele vai fazer o papel do sujeito ali. Fácil, vocês vão ver. Number one. They, a palavra they, que é o pronome pessoal, terceira pessoa do plural, lembram disso? No parágrafo 1, na linha 2, o autor foi tão bonzinho que ele ainda colocou onde a gente vai achar, que é onde ele quer, né? Até porque se ele não colocasse, o texto é tão grande que você ia achar they em vários lugares. Mas ele escolheu o parágrafo 1, linha 2. Vamos ver? They honor. Eles honram. Está lá no parágrafo 1. Estamos falando de quem? Do povo jamaicano. Eles honram. Então, quem honra? O povo jamaicano. Tá? Então, Jamaicans honor. Em vez de colocar jamaicanos, colocaram they. Então, você pode colocar Jamaicans. There, no parágrafo 1, linha 6. Vamos lá, 3, 4, 5, 6, que é a última linha também. É a última linha? Isso. Local heroes for helping their communities. Heróis locais para ajudar suas comunidades. Esse their, que é a proposta do exercício, se refere a quem? Quem que é o there? Está se referindo a quem? Está se referindo aos heróis. Então, os heróis que se sacrificaram, que morreram, que foram martirizados, para ajudar suas comunidades. As comunidades eram de quem? Desses heróis. Então, esse there está fazendo as vezes do herói. Se refere a herói. Só que aqui é pronome possessivo e não indicativo. Então, isso pode confundir um pouquinho. O pronome possessivo fala de posse. Então, a comunidade era de quem? Dos heróis jamaicanos. E o pronome indicativo apenas indica. Ela veio ao Brasil. Ele tocou o piano. Então, não quer dizer posse. Você está apontando uma pessoa e descrevendo uma ação. Aqui já não. Aqui descreve posse. Essa pequena diferença. Number 3. It. Parágrafo 1, linha 3. Parágrafo 2. Ficando maluco, né? Parágrafo 2 é sobre os coreanos. Parágrafo 2, linha 3. Vamos ver, então. It is a day when people give thanks for the harvest. Então, esse it que está aqui se refere ao quê? Se refere aos coreanos? Se refere ao povo? Não. It's a day, ou seja, é um dia quando as pessoas... Então, você está se referindo ao feriado. Esse feriado é o quê? Chuseok. É o nome do feriado lá, da tradição lá. Então, esse it está substituindo a ideia de Chuseok, está descrevendo, está anunciando a descrição do que acontece no Chuseok. Não sei se a pronúncia é essa, porque é uma palavra em coreano, né? Então, pode ser que seja Chuseok, Chuseok, Chuseoki. Então, se tiver alguém aí que manja de coreano, tá? Mas não vem o caso agora. Então, você pode colocar aí como resposta, nós estamos no 3, né? Chuseok. Esse it se refere, ele tem a ver com o Chuseok. Number 4. It no parágrafo 3, linha 3. Linha 3 tem outro? It's. Aí lá embaixo. Decorated with a lit candle. Esse it, você se refere ao quê? Você se refere à tradição da Tailândia. Porque, ó, it's decorated with a lit candle. Então,
é decorado com uma vela acesa. Minto, está descrevendo, ó, vamos voltar um pouquinho para a gente entender o contexto. A katrong is a bowl made from the bark and leaves of banana trees. Então está descrevendo o que é o katrong, como que é feito. É um barquinho feito com casca de banana. Papapá. Aí continua, it's decorated with... Aí continua falando, ela é decorada com uma velinha, não sei o que, para fazer homenagem à deusa do rio. Pá. Então você tá, esse it substitui a ideia de katrong. Então, esse it não se refere ao povo tailandês, não se refere à deusa do rio, não se refere ao rio, se refere ao katrong. Nesse momento que ele é usado, ele está se referindo à iguaria, ali ao artesanato que é feito para homenagear. Então, pode pôr katrong. Vamos lá, número 5, number 5. It, parágrafo 4, linha 2. It started because some people felt... Aqui tá fácil, né? Porque tá lá no comecinho. Então, ó, a gente volta um pouquinho à ideia. Finland has a unique but very modern custom. Único e moderno costume que há na Finlândia. E esse único e moderno costume, essa tradição, começou por causa... Papapá. Então, esse it vai substituir a ideia de modern custom. Ou só custom. Põe do jeito que você quiser aí. Vamos lá, tá acabando o último, né? Número 6. They, no parágrafo 4, linha 4. Vamos lá. They wanted to express their frustration in a humorous way. Eles queriam expressar suas frustrações de uma forma bem-humorada. Quem queria expressar a frustração? O celular? Não. A tradição? Não. O povo. Quem expressa alguma coisa são seres humanos. Nesse caso, esses seres humanos que a gente se refere é o povo finlandês. Então, você pode colocar people from Finland. Ou, como eles são conhecidos, Finns. F-I-N-N, que é o povo... Esse Finns está no exercício anterior, número 4. Why do Finns? F-I-N-N-S. Então, é a forma de se referir a finlandeses em inglês. Então, você responde como você quiser. Pode colocar Finns ou people from Finland. Aí você escolhe. Beleza? Tranquilo, tanto o A quanto o B. Vamos agora ao exercício C, que normalmente é o mais importante, né? Que é aquele que o aluno encaminha aí uma mini redação para a gente analisar. Nesse momento já está aparecendo para vocês aí a participação da nossa colega Valéria. E a proposta do exercício era o seguinte: Do you have a similar holiday or custom in your country? Você tem algum costume ou feriado similar, alguma história similar em relação a isso no seu país? Describe, descreva-o. Vamos fazer análise. Eu coloquei em duas partes, tá? Ficou um pouco grande a redaçãozinha. Essa é a que você está vendo aí na sua tela do computador. É a primeira metade aí da redaçãozinha enviada pela nossa colega. On October 12 is celebrated in Brazil Nossa Senhora Aparecida's Day. Então, no dia 12, ou seja, como eles falam em inglês, no 12º, esse 12 é 12º dia de outubro, como a gente fala, 12 de outubro, é celebrar, ela colocou celebrate, celebrated, tinha um D, teria que colocar um D aqui no final da palavra celebrate, porque essa palavra está no particípio. É celebrado, foi comido, o carro foi dirigido por 4 horas. A carta foi lida pelo povo. Então, esse a do e do ido expressa que o verbo está no tempo particípio. E em inglês, você precisa colocar, se o verbo for regular, tem que terminar com ed para estar no passado ou no particípio. Então, celebrated deveria ser. Então, imagina que tem um Dzinho aí no final do celebrate. Em Brasil, Nossa Senhora Aparecida's Day, dia de Nossa Senhora Aparecida, consider the patron saint of Brazil. Considerada a patron saint, que a gente chama de padroeira do Brasil. Is a religion date within the Catholic tradition. Não poderia ser is, teria que ter o it. It's a religion date, porque aqui é uma oração subordinada
que precisaria ter um sujeito. Esse sujeito seria Nossa Senhora. Para você não colocar de novo a palavra Nossa Senhora, você põe which. It's a religious date. Minto, não é a Nossa Senhora. Está falando da data, está falando do evento, está falando do encontro, do feriado. Então, esse seria um it. Se referisse a Nossa Senhora, seria she, porque ela é uma personagem humana feminina. Mas aqui a gente está falando de uma data, está falando de um feriado, de uma comemoração. Então, não é algo humano, é it. It's a religion date, deveria ter um it, tá? It's a religion date within the Catholic tradition. É uma data religiosa com a tradição católica, ou seja, debaixo dessa tradição, né? The origin of this tribute is in the year 1770. A origem desse tributo está no ano 1717. O Brasil era colônia ainda, não era? Muito tempo. The year that an image of Nossa Senhora da Conceição would have been found by 3 fishermen. O ano que uma imagem da Nossa Senhora da Conceição teria sido encontrado por 3 pescadores. Pescadores não está no plural, porque são 3. Sendo assim, teria que colocar fishermen. E aí você lembra que homem em inglês é M-A-N, men. E o plural, você tira a letra A e coloca a letra E no lugar. Então, esse fisherman deveria ter um E e não um A ali para expressar graficamente que está no plural e não no singular. Afinal de contas, são 3 e não apenas um pescador. On the Paraíba do Sul River, no Rio Paraíba do Sul, em São Paulo. Em São Paulo. As the saint appeared, the nickname soon caught on. À medida que a santa apareceu, no momento que a santa apareceu, o apelido logo pegou. The episode was considered a miracle. O episódio foi considerado um milagre. Currently, around 12 million pilgrims, atualmente, cerca de 12 milhões de peregrinos, visit the National Sanctuary and on the holiday of October 12, visitam o Santuário Nacional e no feriado de outubro no feriado de 12 de outubro, the Basilica of Aparecida, a Basílica de Aparecida, is usually visited by 200,000 people. É geralmente visitada por 200.000 pessoas. Olha que legal. Então, essa é uma tradição bem conhecida, mesmo quem não é católico conhece, porque a gente vê na televisão e a gente vê também na Dutra. O pessoal costuma sair daqui de São Paulo, de Guarulhos, da Grande São Paulo, e alguns, né, os mais devotos, eles vão a pé daqui até onde fica a Basílica, que deve dar mais ou menos o quê? Uns 150 quilômetros. Então, é uma jornada que eles fazem em grupo, porque senão é muito perigoso andar sozinho, dia e noite por aí. Eles fazem com muita cautela. Eu imagino que tem que ter uma mochila com bastante suprimento, bastante coisas para comer durante o caminho, água para beber, enfim, cobertor, caso esfrie à noite. É um ato realmente de muita coragem, que todo ano isso acontece. E está para acontecer, inclusive, né? Hoje já é dia 5 de setembro, daqui um mês e uma semana mais ou menos já vai haver esse evento. Muito bem, então essa foi uma tradição bastante interessante. E mesmo quem não é católico, que é o meu caso, mesmo quem é protestante, mesmo quem é espírita, quem é ateu, tem que parabenizar e achar interessante quem cultiva, quem é católico e cultiva essa tradição. Afinal de contas, é um dos símbolos do nosso país, é algo cultural mesmo que faz parte aí das nossas origens. Aí o Brasil foi colonizado pelos portugueses, um povo extremamente católico que trouxe, né, os jesuítas, trouxe os padres, enfim, para celebrar missas, e acabou que a nossa cultura é um mix, né, um misto da tradição católica com tradições africanas. Isso é muito legal. Então, como é interessante, é fácil participar dos nossos exercícios, então na semana que vem teremos mais 2 vídeos. Você que não encaminhou ainda exercícios, mande. Então a gente vai estar aí
na página 62 ou é 63, não lembro de cabeça. Mas é a sequência dos textos. Toda a unidade, a última página dela é o texto de debate. Então, os dois próximos virão aí na próxima semana. Desejo um ótimo final de semana a todos vocês. Agradeço pelo carinho da atenção. Um forte abraço e que Deus abençoe a todos nós. Até mais. Tchau, tchau.